Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Eu sou o Felipe, sócio e cofundador do escritório, e o vídeo de hoje é sobre INSS, a famosa Previdência Social. Então a ideia do vídeo é a gente trazer um pouco do que é INSS e como funcionam as contribuições para um dia a gente se aposentar, não é mesmo? Então acompanhe o vídeo e assista até o final. Pessoal, sejam bem-vindos. Mais um dia de vídeo aqui na Dona Cruz, e a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a Previdência Social, né? O que é a Previdência Social? Bom, na minha visão, é uma pirâmide financeira, né? E o que é isso? É quando todos os jovens estão pagando para o governo a fim de sustentar as pessoas mais velhas, que já trabalharam um dia. Então é basicamente isso. Então, o sistema do INSS ele depende das pessoas mais novas para as pessoas que já estão aposentadas sobreviver. É basicamente isso. E para se aposentar, tem tipos de contribuição que são necessários fazer para todo esse período contar que lá na frente você receba uma aposentadoria. Então tem alguns tipos, né? E eu vou colocar aqui agora. Então o primeiro ponto de contribuição é quando a gente trabalha como CLT, como seletista, né? Então, quando você tem a sua carteira de trabalho registrada, quando você trabalha numa empresa, tem a sua carga horária, a empresa que você trabalha, ela paga o seu salário já descontando a contribuição do INSS. Então, você recebe o seu salário já descontado. Então, parte do valor já foi para a Previdência. Aí você trabalha nessa empresa 35 anos para se aposentar. É basicamente isso. E quanto do salário que é descontado? Aí vai depender de quanto você ganha. A alíquota ela varia de 7,5% a 14% sobre o seu salário. Então todo esse valor, se você ganha um pouco, você contribui um pouco menos. Agora, se você ganha muito, você contribui um pouco mais. É assim que funciona. Então é uma antecipação de dinheiro, né? O governo está tirando do seu bolso para lá na frente, daqui a uns 30, 40 anos, você ter direito à aposentadoria. É assim que funciona. Bom, trabalhar na CLT é uma das formas para se aposentar. Segunda forma, Felipe, eu não trabalho CLT, eu trabalho por conta, que é o famoso autônomo, né? Então, o autônomo, tanto o autônomo quanto a pessoa que não tem nenhum emprego, né, a dona de casa, por exemplo, tem duas formas de contribuir. Na Previdência existe dois planos, existe o plano simplificado e o plano normal. Qual que é a diferença? Na minha visão aqui, tem duas principais diferenças, que são o plano simplificado, você tem que pagar 11% sobre o salário mínimo. Então, colocando em exemplos, o salário mínimo na data de hoje, né, nesse mês de novembro, está em 1.212, por enquanto. Então, eu gostaria de seguir pelo plano simplificado, que eu pago um pouco menos. Então, você vai pagar 11% de 1.212, que vai dar nas casas aí de de 130, 183. Mil, né, Teisa? R$ 133 por mês. Então, esse valor que você vai pagar mensal. Mas por que o plano simplificado? A principal diferença é que no plano simplificado, a sua aposentadoria, você não tem direito de se aposentar por tempo de contribuição e somente por idade. Então, se você é uma pessoa que começou a trabalhar bem cedo com a carteira assinada, às vezes não compensa você pagar um pouco menos, porque você vai ter que esperar até a idade correta para poder se aposentar. Então, é muito importante que você tenha um plano de aposentadoria, um plano previdenciário, para você não acabar que lá na frente ter que trabalhar mais 4 ou 5 anos para poder receber do governo. E você tem um plano normal também, que é o segundo ponto da contribuição como autônomo. O que muda no plano normal? Que no plano normal você tem que contribuir 20% sobre o salário mínimo. Então a sua contribuição aumenta. E qual que é a diferença? Que nesse plano normal você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então é muito importante levar em conta esses dois pontos. Um ponto muito importante também. A Previdência ela tem um teto.
Então, o teto hoje é R$ 7.087,22. Então, você não pode contribuir mais que esse teto. E como que funciona? No plano normal, por exemplo, são 20% sobre o salário mínimo que eu falei inicialmente. Eu gostaria de pagar muito porque eu quero me aposentar com 5 ou 6 salários lá na frente. Então você vai pegar o teto da Previdência, que é R$ 7.087, e colocar 20%. Vai dar um montão de dinheiro, vai dar um monte, mas fazendo assim e ao longo do tempo, você vai ter direito a uma aposentadoria maior. É dessa forma que funciona. E a terceira opção, quando você é empresário, você é empreendedor, tem o seu CNPJ, você também pode contribuir como Prolabore. Então você tem a sua empresa, você trabalha na sua empresa, ali você é um gestor, um gerente, trabalha na parte comercial, você tem um salário do sócio e através desse salário você também pode contribuir. A alíquota para a Prolabore é 11%, funciona da mesma forma do plano simplificado. Então, a ideia do Prolabore é ter um salário compatível à função que você tem dentro da sua empresa. Então, se você é um gerente, você tem que ganhar lá os 5, 6 mil, dependendo da área que seja a sua empresa. Então, vai ser 11% sobre o seu salário. Funciona dessa forma. E um quarto ponto é o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem lá o seu faturamento até 81 mil, que são lá para as atividades que não eram formalizadas antigamente, né? Então tem o pedreiro, tem a moça que faz bolo, tem a moça que faz limpeza, o que mais tem? Unha, cabelo. Então todas as profissões que não eram formais, o MEI teve o intuito de formalizar. Então todas essas profissões podem ter um CNPJ e pagar uma guia hoje que é equivalente a R$60. E dentro desses R$60, uma pequena parte é da aposentadoria. Então é possível também contribuir dessa forma. Porém, a regra é um pouco diferente, porque a contribuição é um pouco menor. Então tem um tempo, que são 180 meses de contribuição para ter direito aos benefícios. É um tempo um pouco maior, né? Mas em todos os pontos é importante ter um estudo de qual é a melhor forma para você, né? Como funciona o seu estilo de vida, com que você trabalha, se você tem filho, se não tem. Se você acredita na Previdência, né? Que acredito que é o ponto mais importante. E depois de falar dos pontos da Previdência Social, eu gostaria de dar uma dica de ouro. Uma dica de ouro que é o pensamento que eu tenho em mim aqui, que a gente leva na Dona Cruz. Porque a Previdência Social, como eu disse no início, é uma pirâmide financeira. Então, as pessoas hoje em dia, com dados do IBGE, estão vivendo mais. E os casais tendem a ter menos filhos. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas contribuindo para mais pessoas recebendo. Então, isso ao longo do tempo, por isso que a gente vê várias reformas trabalhistas da Previdência, porque tem que tirar dinheiro de onde não tem. Porque são menos pessoas pagando e mais pessoas recebendo. Então, pelo menos eu, que sou novo, pode ser que quando chegar a minha vez de se aposentar, não tenha dinheiro. E aí, eu vou fazer o quê? Então, temos que também ter outras alternativas de aposentadoria. Eu levo muito em consideração a aposentadoria privada, que é a previdência privada. E tem alguns meios da gente fazer isso. Pode ser por bancos, os bancos tradicionais, ou também uma opção muito interessante, que é o Arcagrão, do seu Thiago Nigro, onde você coloca um valor por mês, não tem um valor mínimo nem máximo, e eles investem esse dinheiro para você. E depois de 30, 40 anos, você tem direito a receber parte da renda de tudo que você colocou. E isso é uma diferença muito importante. Por quê? Porque no INSS você contribui para lá na frente ter somente uma renda, você não tem o seu patrimônio. Então, quando a gente falecer, a nossa família não vai ficar com a nossa aposentadoria. A renda é somente para a gente. Essa é a grande diferença da previdência privada. Porque na previdência privada, você vai colocar todo o dinheiro lá e você tem a opção, você começa a ter opções. Então você tem a opção de receber parte desse dinheiro de volta, que você contribuiu ao longo dos anos, esse valor atualizado com a taxa de juros, ou receber uma renda de tudo que você guardou.
E quando você falecer, você tem direito, a sua família vai ter direito de receber o valor que está lá. Tá vendo? Então é uma grande diferença que o governo às vezes fecha a cabeça da gente numa caixa e não deixa a gente pensar. Então você que pensa um pouco fora da caixa, que quer ter uma liberdade financeira, é muito importante que você também veja para esse lado. E um não exclui o outro, né? Na minha visão, eu acredito que seja importante levar em consideração a previdência social, né? Pagar pelo menos um salário de tudo, porque muitas vezes a gente acaba aprendendo no meio do caminho, né? Então já pagou 10, 15 anos para trás e não, acredito que não vale a pena deixar isso para lá. Então pague um salário mínimo para poder ter a aposentadoria do governo, porém a grande diferença, na minha visão, é melhor ter aposentadoria privada. E lá na frente um complementa o outro e todo mundo ganha. É isso aí, pessoal. Sei que ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar alguns links aqui embaixo, principalmente da Previdência Social, quais são os códigos de contribuição para cada caso, como que a gente emite a guia do INSS mês a mês, e também um link da Previdência Privada. Você que tem curiosidade de saber mais de como funciona, vale a pena dar uma conferida, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!